Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Conheça o programa eleitoral de cada lista. Lista B. Colegas, quero-vos apresentar algumas medidas do nosso programa, do programa da Lista B, de um conjunto de colegas que se apresentam a este sufrágio. Não o programa do Artur Lima, é um programa de todos nós, para todos vós. E nesse sentido temos medidas para os jovens, medidas que, por exemplo, como a isenção do pagamento de cotas nos primeiros 3 anos, que muito vão contribuir para ajudar os mais novos. Mas também temos medidas para combater a precariedade e aumentar a empregabilidade, mas medidas concretas, sem populismos e sem demagogias, como por exemplo criar a carreira pública de medicina dentária que aumenta as oportunidades de emprego, quer nos hospitais, quer nos centros de saúde. Temos também as especialidades, que já iniciamos o processo e queremos agora aumentar e implementar as restantes, diferenciando os colegas, criando novas oportunidades e aumento de rendimento. Temos também as competências sectoriais, tão importantes para nos diferenciarmos e para a população reconhecer cada vez mais que somos profissionais altamente qualificados e também para podermos aumentar o nosso rendimento. São medidas para os jovens, medidas que permitem, com certeza, melhorar a nossa vida e a vida clínica de todos nós. Mas também temos medidas para mais intergeracionais, que o nosso projeto é um projeto intergeracional de jovens e menos jovens. Por exemplo, classificar a profissão como desgaste rápido, classificar a profissão como uma profissão de risco. Queremos também criar o Fundo de Solidariedade para os médicos dentistas, jovens e menos jovens, para que possamos acudir em situações de doença, a Ordem possa acudir a esses colegas. Mas também queremos criar laços de pertença entre os mais séniores e os mais novos, por exemplo, dando benefícios aos colegas mais séniores que empregam colegas mais novos, dando-nos vários benefícios e a Ordem pode fazer esse papel. Também queremos dar benefícios a quem contrata termo certo os jovens mais novos, combatendo também assim a precariedade e aumentando a empregabilidade. São todas medidas concretas que nós temos, estas para num programa intergeracional, com jovens, com séniores, com académicos, com clínicos, juntando todos os saberes. E nesse sentido, institucionalmente, também a Ordem tem que atuar a nível da permissividade dos atos gratuitos que nós queremos impedir. Já iniciamos esse processo e queremos concluí-lo e sabemos como fazê-lo. Temos medidas concretas no nosso programa, mas também queremos apostar muito na formação pós-graduada, para, de alguma maneira, entrarmos num processo de negociação, de entendimento, de influência junto às faculdades, para que se possa haver aqui um equilíbrio entre o pré-grado e o pós-grado, mas sempre num equilíbrio que possa beneficiar quer as instituições, quer os médicos dentistas. Queremos também, a nível institucional, reforçar o papel do Conselho Deontológico e Disciplina, dotando de mais meios, quer humanos, quer financeiros. É absolutamente fundamental reforçar o poder dos vários órgãos da Ordem dos Médicos Dentistas. E, por último, temos medidas para melhorar a comunicação interna, um plano de comunicação interna para os médicos dentistas, da Ordem para os médicos dentistas, planos de comunicação de promoção da saúde oral junto à população e aumentar a literacia em saúde oral e também através da publicidade institucional do Estado. Mas, sobretudo, caras e caros colegas, a nós, Lista B, queremos comunicar bem. Se nos der o voto de confiança, se confiar no nosso programa, que é real, sem demagogias, sem populismo, mas muito realista, para a nossa profissão e para o nosso dia-a-dia como clínicos. Se queremos, sobretudo, uma coisa, comunicar bem com todos, mas especialmente contigo, que estás aí em casa e que vais tomar a tua decisão. Obrigado, confia na Lista B, vota Lista B. Lista A. O programa eleitoral que apresento na Lista A é um programa para ser diferente, para fazer diferente e para provocar mudança. Esse é o mote que quero incutir com a minha candidatura à Ordem dos Médicos Dentistas. Não nasceu em 15 dias. Não é um programa que nasce em cima do joelho. Foi um programa que foi discutido, participado
e onde pedi o envolvimento de muitos colegas. Colegas mais experientes, para não lhes chamar velhos, obviamente, colegas mais experientes e colegas menos experientes, mais jovens, cada um com a sua realidade, cada um com a sua noção, mas que cada um dos nossos colegas foi importante para produzir um plano de ação, um programa que é verdadeiramente uma teoria para pôr em prática. E é nesse sentido que eu apresento um programa de mudança e mudar com confiança. É esse o mote para termos uma profissão com futuro. É um programa que tem 4 eixos estratégicos. O primeiro, defender a nossa classe profissional. Depois, defender aquilo que são melhores políticas de saúde oral. Investir também naquilo que é a profissão em termos de ensino, de formação e do mercado de trabalho. E por último, mas muito importante, reestruturar a Ordem dos Médicos Dentistas numa lógica de proximidade com os colegas e com a classe. Nenhuma organização, nenhuma instituição pode estar e fazer diferente se não tiver um núcleo de pessoas diferentes. As organizações são feitas por pessoas e são as pessoas que fazem as organizações. E é nesse sentido que escolhi, além de um bom programa de ação, uma equipa muito heterogénea, um núcleo duro que é o meu conselho diretivo, de muita confiança, de muito compromisso e, acima de tudo, tenho a certeza, de muito trabalho. É uma equipa que reúne desde os primeiros números, os primeiros 200 números das nossas cédulas profissionais até aos últimos números da cédula 12.000. E isso é muito importante para termos uma representatividade de toda a nossa classe profissional. Este programa de ação pretende ser um programa para se pôr em prática, que não fique no papel, mas essencialmente que não seja um programa demagógico e um programa apenas de propaganda eleitoralista. Não é o meu ADN, não sou nenhum político, sou um médico dentista, sou um clínico, conheço, trabalho na profissão, sei as dificuldades concretas da profissão, falo com os jovens, falo com os mais experientes, conheço os pioneiros e os pais, por assim dizer, da nossa profissão, e julgo que todos nós temos uma palavra importante a dizer. Como dizia o presidente Kennedy, não peças ao teu país o que ele faz por ti, pergunta antes o que é que tu podes fazer ao teu país. É isto que nós temos que fazer neste momento com a Ordem dos Médicos Dentistas. É isto que nós verdadeiramente temos que acreditar. Um programa de ação consistente. E nesse sentido, eu gostava de destacar algumas das ideias. Dividi isto em 2 pontos. Ideias intrínsecas, aquilo que diz respeito à própria ordem, e ideias extrínsecas, aquilo que vive o ecossistema político e de influência da saúde oral. Começaria pelas ideias extrínsecas. A nível da saúde oral e da influência do envolvimento político, eu julgo que há muita mudança do ponto de vista de posicionamento e da afirmação da nossa ordem. Um bastonário que queira fazer diferente tem que apelar e tem que estar determinado a ser mais acutilante, tem que ser mais pertinente, mais resiliente perante os decisores políticos. E nesse sentido, há aqui uma ideia que eu gostava de elencar. Nós não podemos fazer políticas em saúde oral se não houver investimento e verbas do erário público para investir em saúde oral. E nesse sentido, foi criado recentemente pelo atual governo uma medida uma nova tributação, o vulgo imposto de Coca-Cola, que rendeu cerca de 80 milhões de euros no primeiro ano. 30% a 25% devem ser investidos em saúde oral. É esse o nosso desígnio, é esse o nosso compromisso perante os decisores políticos. Por outro lado, é importante fazer uma reforma e também confessar e avaliar todos os erros e todos os projetos que não correram tão bem e que foram negociados politicamente. O cheque dentista, a integração dos médicos dentistas no SNS, os números clausos que, de certa forma, têm vindo a ser deturpados. Todas essas medidas, a Ordem tem que ter uma influência na esfera política determinada e muito própria. Na parte intrínseca, naquilo que depende de nós, nenhuma organização é forte se a própria estrutura e a própria organização não for forte. E nesse sentido, proponho uma mudança de um paradigma da própria estrutura, da própria orgânica da Ordem. É importante referir aquilo que é o scaling deep, crescer para dentro. Se nós não tivermos uma Ordem forte, representada e próxima por delegação regional, Norte, Centro, Sul, regiões autónomas da Madeira, região autónomas dos Açores, os colegas nunca vão sentir a Ordem próxima. Vão estar distantes da Ordem. Não podemos ter uma Ordem autista, uma Ordem distante, e tem que ser uma Ordem de proximidade. E nesse sentido lancei um conjunto de medidas que já estou a pôr em prática verdadeiramente ainda como candidato.
numa lógica de proximidade em contacto direto com os colegas. Destaco a Via Verde Bastonário, onde eu próprio, semanalmente, terei a possibilidade de falar colega a colega sobre os seus problemas, sobre os seus desabafos, às vezes até sobre as suas confusões e sobre aquilo que se pode melhorar. Todos nós podemos cometer alguns erros. Todos nós podemos corrigir esses erros. A ordem tem que ser a pioneira moral para a correção desses próprios erros, para uma melhor adequação de boas práticas e para criarmos, de certa forma, uma classe unida. Falta união entre os colegas e é essa união que eu me proponho a fazer. Gostava também de destacar o seguinte: há um código deontológico que é a matriz da nossa atividade, do nosso modus operandi. Faço aqui uma analogia. Nós podemos ser muito bons condutores nas estradas, mas se não conseguirmos saber o código de estradas, verdadeiramente não sabemos conduzir. Podemos ser os melhores condutores, mas temos que saber o código da estrada. É a mesma coisa que eu peço e é a mesma coisa que eu irei implementar a todos os médicos dentistas. Conhecerem profundamente o nosso código, não das estradas, mas o código deontológico da nossa profissão. Só assim vamos melhorar. Só assim vamos combater a precariedade e só assim vamos combater aquilo que é os atos médicos gratuitos, a exploração, eu diria até a escravatura que se está a viver em alguns colegas. Não abdico, eu não estou em situação de alguns colegas, mas não abdico de sentir o mesmo que esses colegas sentem. Menosprezo, frustração relativamente à profissão. Acho que enquanto houver colegas a serem espezinhados por outros colegas, a serem verdadeiramente maltratados e a serem desconsiderados como uma classe profissional digna e médica, verdadeiramente não podemos ficar quietos. Este é o meu mote de diferença com um programa para a mudança, e a mudança faz e começa pelo voto. Lotos, 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 72.